e eu vendo por parcerias no meu Instagram. Top. Quantas horas você trabalha por dia? Todas. Todas, Não né? sei. Não, é muito difícil 14, dividir. eu acho. 14? É muito difícil dividir 12. isso. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. 14, 12, 15, 10, tá bom. Pega toda... o resultado que você tem ao final do ano, é reflexo das atividades que vocês fazem divididas no tempo, tá? É tudo que você faz no tempo que você usou. Se vocês tivessem... Aqui é uma pergunta sobre produtividade, tá, turma? Se vocês tivessem apenas uma única hora por dia, todo santo dia, para trabalhar, e tivesse que manter o mesmo resultado, qual seria a única coisa ou as coisas que vocês só fariam? Só tem uma hora. Uma hora? Só, cara. Pega essas 14 e fala assim, só tem uma. Meia hora pro YouTube pra gravar, meia hora pro Instagram pra fazer stories. Na verdade, Joel, eu tô caminhando pra isso. Porque, por exemplo, a Malu fala, o Bruno fala com o contador. Uma hora? Não, uma hora não. Eu tô falando de focar na produção de conteúdo. E até porque para produzir um bom conteúdo você tem que estudar, você tem que ler, tem que ter referências, né? Mas pensando naquilo que me trouxe até aqui e gera mais resultado dentro da marca Bruno Perini, é a produção de conteúdo de qualidade. Então ela citou aqui que o Bruno fala com o contador. Falava. Por que não fala mais? Agora tem uma pessoa na empresa dela para fazer isso. Eu falei, eu quero o máximo do meu tempo possível para produzir conteúdo. Então, eu não posso mais fazer isso. Contas, está tudo em débito automático. Talvez a conta de telefone tenha, 100% a mais de custo do que eu imagino hoje. Mas tá, porque eu quero livrar o máximo do meu tempo para poder focar naquilo que eu sou melhor. Porque é isso, inclusive, que trouxe a humanidade até aqui. Se a gente for pensar nas vantagens competitivas que a gente tem contra outros animais, uma das principais... é a nossa capacidade de colaborar. Se a gente colocasse 500 chimpanzés aqui nessa sala, ia virar uma guerra civil. Você coloca 500 pessoas na sessão de cinema. Todo mundo sentadinho, caladinho, assistindo a mesma coisa. Então, o ser humano é naturalmente colaborativo. E nessa colaboração, vale mais a pena as pessoas focarem naquilo que elas são melhores. Você pega uma aldeia antiga, tinha um cara que ele podia construir e caçar, mas ele era o melhor construtor. Então, ele construía a casa dos outros, enquanto que era o melhor caçador, caçava para todo mundo. Eles trocavam depois. Então, hoje eu quero ter mais pessoas na minha equipe para fazerem as coisas que talvez até elas não sejam tão boas quanto eu, mas me liberando tempo para que eu possa fazer mais naquilo que eu sou melhor. E uma das coisas que eu sou muito bom eu sou um ótimo professor. Se eu parar para sentar e criar uma aula, eu sei que essa aula ela vai estar muito boa. Então eu tenho que ter mais tempo para isso. Eu até lembro no começo do ano passado, quando eu tinha recém entrado no Grupo Primo, o Thiago falou, poxa, acho que é legal você estar responsável também pela parte de suporte, um pouco de gestão aqui. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu comecei a ver, cara, eu não sou o melhor nisso, e tá me tirando um tempo que eu tô produzindo menos conteúdo, eu vou vender menos depois. Eu falei pro Thiago, isso é uma alocação ruim de recursos, cara. Porque você tá tirando uma pessoa de uma área muito boa para colocar numa área onde ela não vai agregar tanto. É quase como você ter um cavalo de corrida e querer onerar ele colocando uma carga que um burrinho poderia levar. Né? Enquanto o cavalo de corrida tem que estar correndo páreo para ganhar a corrida. Então esse é o ponto. E lá atrás, eu aloquei errado também as habilidades da Malu. Porque quando a gente decidiu para a internet, a gente decidiu criar um blog. E eu não sabia, nem ela sabia na época, que ela tinha dislexia. Então eu estava colocando uma pessoa hipercomunicativa, super simpática. A Malu tem uma habilidade que eu acho incrível, que ela fala e ao mesmo tempo ela ri. Acho isso cativante. E ela estava escrevendo, sendo que ela tem dislexia. Eu tinha que ler depois, tinha que ver. E a gente não sabia disso ainda. Gerava atrito entre a gente. Eu falava, poxa, você não vê esse erro aqui? Tá na cara, como é que você não viu? Burra. E a gente brigando por conta disso, sendo que ela começou a fazer Snapchat. E eu falava, para com isso, é perda de tempo, vai escrever. Ou seja, eu estava pegando um tubarão, tirando da água e falando, vai subir essa árvore aqui, meu filho. Não tinha sentido. Então hoje eu sempre penso, qual é a melhor alocação de recursos escassos que a gente pode fazer? Porque o meu tempo é escasso, o tempo dela é escasso, nossa atenção, nossa energia, tudo isso é escasso. Isso vai acabando. Então eu quero alocar da melhor forma possível. Então esse ano, a minha palavra do ano, e eu peguei isso da Malu, ela definiu a palavra primeiro, é eficiência. Eu quero o máximo de eficiência possível, eu quero chegar num podcast, por exemplo, sentar e gravar, porque já tem uma pauta pronta para me guiar mais ou menos, o convidado foi contactado por alguém, já pensaram no assunto, para que eu só tenha que produzir aquele conteúdo na hora, da melhor forma possível. Eu quero sentar para gravar para o YouTube, isso já acontece. Com o Kaique, eu sento, ele liga a câmera, eu estou gravando.
Antigamente eu parei de gravar porque eu ligava a câmera, eu vi o microfone, depois tinha que mandar para o editor, ficar trocando um monte de figurinha para editar. Demorava horas. Eu falei, cara, não vou fazer mais isso. Hoje em dia já está tudo muito mais azeitado para que essa 1 hora de produção de conteúdo, de fato, ela renda. Só que 1 hora para gravar, né? Depois tem toda a parte por trás para você estruturar um bom conteúdo. Uau, muito bom.